A Rádio Pavio que Fumega apresenta Psicologia Pastoral com o pastor e psicólogo Djalma Lopes. Olá, uma satisfação poder contactar com você e poder compartilhar algumas coisas da psicologia pastoral com você neste programa aqui, que ele é veiculado pela Rádio Pavio que Fumega. Rádio Pavio que Fumega, sob a direção do jornalista Samuel Souza. Eu sou o pastor e psicólogo Djalma Lopes e estou compartilhando com você aqui no programa Psicologia Pastoral sobre alguns elementos da depressão, o cristão e a depressão, ou elementos aqui da depressão, e nós já temos aqui estabelecido algumas considerações com você em alguns programas anteriores sobre fatores ambientais que podem propiciar o surgimento de episódios depressivos, como por exemplo a comunicação, questões fisiológicas, endócrinas, internas da pessoa, que também podem propiciar problemas depressivos. Quanto a isso também já pudemos aí nos posicionar e compartilhar com você. E hoje estaremos falando também sobre a depressão na perspectiva de que a depressão ela pode ser resultante de condições psicológicas internas de uma pessoa. Noutras palavras, a estrutura psicológica, a estrutura emocional, a estrutura perceptiva de uma pessoa. Dependendo da estrutura de percepção que esta pessoa tem da vida, ela pode estar muito mais vulnerável à adoção de posturas depressivas, de um episódio depressivo, ou então de uma depressão aguda ou uma depressão crônica. Como anteriormente já definimos, e eu quero ratificar com você, quero confirmar com você, a depressão aguda é aquela que ela tem assim um impacto muito forte, mas ela tem uma duração não muito grande, mas ela tem um impacto grande. Agora existe aquela depressão crônica. A depressão crônica, ela tem um impacto um pouco menor do que a aguda, mas ela tem uma permanência maior. Ela tem uma permanência maior. Não é? De repente essa pessoa fica aí 1 semana, 2 semanas, manifestando aí episódios, essa manifestação depressiva. E, logicamente, essa pessoa precisará ter cuidados maiores, e como eu já disse, de repente ela inspira cuidados assim multiprofissionais, com a intervenção de um psiquiatra e também de um psicólogo, para o tratamento, para o melhor encaminhamento deste episódio depressivo. Agora, a depressão ela também pode ser tida como numa perspectiva natural. Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos ter algum episódio depressivo, alguma situação depressiva, em função de condições ambientais normais, sabe? Às vezes a pessoa perdeu o emprego, uma enfermidade que de repente vai inviabilizar que essa pessoa ela tenha uma condição mais satisfatória, mais positiva para lidar com as situações do cotidiano da vida, e logicamente essa pessoa, né,
ela vai estar muito mais vulnerável a um episódio depressivo dentro do padrão de normalidade. Ela consegue conciliar, administrar esse conflito, mas de repente ela pode ter esse episódio depressivo. Às vezes uma situação financeira, de repente uma novidade, uma variável financeira que vai ter um peso significativo no seu orçamento, logicamente pode levar essa pessoa a uma predisposição, a um episódio leve e natural de depressão. Nós podemos então ver a depressão nessa perspectiva da negatividade e também da normalidade, segundo os padrões que nós anteriormente já temos abordado e segundo essa minha abordagem nesse momento com você também. Tá? Agora, nós podemos considerar também que a depressão pode ser resultante de condições psicológicas internas de uma pessoa. Então, sobre isso que eu acabei de falar, então a depressão pode ser resultante de condições internas de uma pessoa. Às vezes no ambiente religioso, alguns palestrantes, eles podem levar as pessoas a alimentar excessivas expectativas na sua vida, às vezes expectativas fantasiosas, e essas pessoas alimentando essas expectativas, quando elas não se cumprem, quando elas se frustram, às vezes essa pessoa pode cair num episódio depressivo importante para a sua vida. Então, é interessante que a gente, enquanto cristão, que nós, enquanto cristãos que somos, estejamos aí tendo uma percepção mais apurada, buscando um nível de maturidade um pouquinho maior para lidarmos com aquilo que ouvimos. Às vezes nós temos assim um sem número de pessoas do ponto de vista religioso, que podem ser alimentadas com falsas expectativas, com expectativas assim mirabolantes, e quando elas não se cumprem, essa pessoa cai num episódio depressivo. Tá? Quais então são essas condições? Essas condições referem-se à estrutura perceptiva da vida ou à sua estrutura de vida emocional. São fatores, via de regra, que são coletados desde a mais tenra infância, a nossa mais tenra infância, e que, de alguma forma, essa estrutura ela se conecta às situações do momento presente, propiciando-lhe então uma percepção não muito agradável da realidade. Às vezes uma pessoa não foi estruturada, ela não foi treinada para lidar com a frustração, às vezes ela tem uma imagem negativa de si mesma, tem uma autoestima muito rebaixada. Quando lida com uma situação inusitada, não muito agradável da realidade, essa pessoa ela se torna muito mais vulnerável à adoção de um quadro depressivo. Essa condição psicológica interna de uma pessoa pode ser traduzida então pela sua estrutura emocional, também conhecida por alguns teóricos. Isso não é abarcado, não é transmitido necessariamente em todos os âmbitos acadêmicos, mas a partir, por exemplo, da logoterapia de Viktor Frankl, esse psiquiatra que criou aí essa linha de teoria chamada logoterapia, ele vai estar considerando o ser humano
nessa perspectiva também, não só do seu quociente de inteligência, mas também do seu quociente emocional. Tá? Então, a partir de teóricos como, por exemplo, Viktor Frankl na logoterapia, tá? Onde ele vai estar considerando o ser humano dessa tridimensionalidade, né? O ser humano como corpo, como alma e como espírito, que nós chamamos aí numa linguagem teológica como a tricotomia, né? A tricotomia, quer dizer, o homem que ele é formado a partir dessas três substâncias, o corpo, a alma e o espírito. Agora, com base então na logoterapia, nós podemos admitir, e em outros teóricos também, nós podemos admitir que o ser humano ele pode ser então dividido em o quociente de inteligência, né, o QI, o quociente de inteligência, o seu quociente emocional, e podemos também estabelecer um outro indicador que é o quociente espiritual. Existem pessoas, você já deve ter ouvido e presenciado isso, que às vezes têm uma capacidade de inteligência formidável, mas por ser uma pessoa extremamente descompensada do ponto de vista emocional, às vezes joga tudo à bancarrota, né? Joga tudo, né? Tudo fora, tudo na lata do lixo. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa descompensada, desequilibrada emocionalmente. Podemos fazer aqui uma combinação, né? Propiciar uma combinação, quando o quociente espiritual está bem, espiritualmente esta pessoa está bem. Podemos, logicamente, considerar na perspectiva da psicologia pastoral, quando nós temos uma boa estruturação, uma boa fundamentação bíblico-teológica, temos assim um bom devocional com Deus, uma boa vida com Deus, uma relação estreita com o Senhor, a probabilidade das nossas emoções serem muito mais equilibradas vai ser muito maior. Com certeza, será muito maior quando nós temos aí essa vida espiritual com Deus. Nós chamamos de devocional, quando nós temos esse devocional, este momento de reflexão, esse momento de busca, onde nós falamos com Deus, onde nós contactamos com o Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente, a partir dessa combinação, boa estrutura do quociente espiritual, logicamente propiciará ganhos para o nosso quociente emocional. E se a pessoa já é, uma pessoa inteligente, ela tem um bom QI, um bom quociente de inteligência, podemos considerar que esse quociente de inteligência ele vai ser potencializado, e ela vai ter melhores condições para lidar com os dissabores, com as frustrações, com os reveses da vida. Nesse quesito, nesse ponto, eu quero fazer menção aqui de um pensamento que foi dito por um certo romancista inglês no século XVIII. Ele viveu de 1717 a 1797. Esse homem chamava-se Horace Walpole. Horace Walpole, esse romancista inglês, ele disse que a vida é uma comédia para os que pensam, mas é uma tragédia para os que sentem. Tem gente, pessoa que vive somente em função daquilo que sente, Eu sinto que as coisas não vão bem, não irão bem, Às vezes o nosso sentimento, ele nos engana, Logicamente que é uma questão relacionada à intuição, as mulheres têm uma boa intuição, mas os homens também têm lá suas intuições também, logicamente,
a partir da nossa vivência, temos as nossas intuições, mas não podemos deixar com que a nossa vida seja necessariamente guiada pelas nossas sensações, mas a nossa vida precisa necessariamente ser guiada pela nossa razão. A nossa razão deve estar acima das nossas emoções. Às vezes, pelas minhas emoções que não são as mais positivas, eu alimento também um pensamento negativo, e desse pensamento vai resultar um sentimento e um comportamento também muito negativo. Então cabe aí essa pontuação para todos nós, e principalmente para aquelas pessoas que têm um quadro de vulnerabilidade à adoção de um episódio depressivo. Não deixar com que as nossas emoções determinem os nossos padrões de comportamento. Porque a vida, ela é uma tragédia para os que sentem, mas é uma comédia para os que pensam. As pessoas que pensam, não obstante às vezes as situações muito críticas, mas ele terá uma versatilidade, uma habilidade maior para administrar os eventuais conflitos existenciais da vida. Logicamente confiando em Deus, confiando no nosso Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Mas utilizando-nos aí de todos os recursos da razão, nas nossas habilidades, nas nossas aptidões que Deus, pela sua bondade, tem dispensado a todos nós, seres humanos que somos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Vamos pontuar agora, então, quais as melhores condições para se ter um bom quociente emocional. Quais as melhores condições para termos, então, esse quociente emocional? Desde a mais tenra idade, a criança precisa ser treinada. Essa é uma situação extremamente relevante. Desde a mais tenra idade, a criança precisa ser treinada para a resolução de problemas. Uma coisa é quando os pais, e eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de julgamento, por favor, você que é pai, que é mãe, você que sabe do nível de complexidade para educar os seus respectivos filhos, mas educadamente, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista científico, aquilo que nós percebemos assim, na ciência psicológica, nós procuramos então compartilhar esses elementos. Sempre avalie essa nossa transmissão nessa perspectiva de orientação, de passarmos aqui princípios pedagógicos e não meramente para fazer qualquer tipo de julgamento ou formato aos encaminhamentos educativos que você tem para com os seus filhos. Então, como estruturarmos melhor esse quociente emocional? Então, desde a mais tenra idade, a criança precisa ser treinada para a resolução de problemas. Então, uma coisa é quando você deixa o filho para lá. Agora, uma coisa também é quando você super protege o filho. Essa super proteção, ela não é boa. É uma coisa quando você larga, quando você deixa, quando você não estabelece os limites necessários para o processo educativo do filho. Agora, uma outra coisa é também quando você super protege e não deixa que o filho venha desenvolver aquilo que nós podemos chamar dos anticorpos do ponto de vista comportamental. Ele não vai criando repertórios comportamentais, um repertório comportamental importante para lidar com as frustrações, com as situações da vida. Então, por exemplo, quais seriam alguns exemplos para fortalecermos assim esse quociente emocional desde a primeira infância, que começa lá dos 0 aos 2 anos, a segunda infância dos 2 aos 6 anos e a terceira infância dos
6 aos 14. Mas lá desde a mais tenra idade, primeira infância, de 0 aos 2 anos, não é? Auxiliar a criança, às vezes, a entrar num quarto escuro, né? Às vezes a criança tem medo de entrar num quarto escuro. Então, por exemplo, você diz para ela, olha, você vai entrar, mas o papai, a mamãe está olhando para você daqui, eu estou aqui, qualquer coisa você me chama que eu vou até lá. Mas fazer com que a criança, criar condições para que a criança possa interagir com essas situações novas que ela vai precisar lidar. Num momento ou no outro, né, ela vai precisar lidar. Oxalá que seja treinada, então, desde a mais tenra idade. Há uma frase de Freud, que de certa forma está associada aqui com também uma frase de Salomão, e Freud dizia assim, que a criança é o pai do adulto. Isto é, muito daquilo que nós semeamos na vida infantil, ela vai trazer algum tipo de repercussão para a vida adulta. Por exemplo, se você não exercitou muito bem a comunicação com os seus pais, a probabilidade de você ter alguma dificuldade para se comunicar bem na vida adulta, fora do ambiente familiar, a probabilidade de ter essa dificuldade vai ser maior. Por quê? Porque essa comunicação não foi muito bem exercitada dentro do ambiente familiar. E essa pessoa pode, né, lidar muito mais, se não foi um ambiente favorável no processo, né, da comunicação especificamente, essa pessoa ela vai se frustrar, vai ter uma propensão, uma probabilidade maior de se frustrar e pode se tornar um pouco mais deprimida. Longe de estabelecermos aqui uma abordagem, né, dramática, mas é simplesmente uma realidade a qual precisamos estar conscientes e, a partir dessa consciência, estabelecermos melhores padrões na nossa convivência familiar. Ainda para os pais, ainda no tocante à criança, os pais que ajudam essa criança a guardar os seus brinquedos ou que orientam ela, você está brincando, agora você vai guardar os seus brinquedos, vai colocar na caixa de brinquedos, né? Então, para fazer com que essa criança, desde a mais tenra idade, ela vá resolvendo problemas. A nossa vida, na verdade, é uma vida de permanente resolução de problemas. Sempre temos os nossos problemas. Quando somos adultos, logicamente, temos problemas de maior complexidade. Mas desde a mais tenra idade, é importante que essa criança seja treinada, não é? Esse adolescente seja treinado a resolver os problemas pertinentes da sua faixa etária, porque isso vai estruturar, então, esse quociente emocional, fazendo com que ele tenha muito mais anticorpos, vamos dizer assim, para lidar com as situações frustrantes e, por conta disso, terá menor probabilidade de adotar aí, né, de adentrar, vamos dizer assim, num episódio depressivo. Levar também a criança a não dormir, ficar dormindo toda hora com os pais. Né? Tem crianças que às vezes querem dormir toda hora com os pais. Né? Inclusive, do ponto de vista psicanalítico, há uma leitura que a gente pode fazer no tocante a isso, que eu não vou adentrar aqui no mérito da questão, é aquela criança que quer interditar a relação íntima dos pais, né? Em função dos ciúmes, né? Da competitividade que ela, pelo seu instinto, ela quer estabelecer. Mas quem é esse homem que quer ficar com a minha mãe, com aquela que me deu o seio para que eu pudesse mamar? Então, para ela, do ponto de vista do seu instinto, ela está elaborando essa realidade. E quando uma criança, logicamente do ponto de vista dos instintos, né? Nós estamos falando de uma criança, mas quando isso não é trabalhado muito bem, ela lidar com esses primeiros episódios que propiciam a frustração, quando ela não é treinada para lidar com isso, ela pode vir a apresentar, em outras etapas do seu desenvolvimento, alguma dificuldade para lidar com situações frustrantes da realidade.
Então aquela criança que quer toda hora ficar deitando com os pais, não. Uma vez ou outra, de repente você pode deixar ela deitada com você na sua cama, mas, né, para os pais, logicamente eu me dirijo, mas via de regra é na cama dela. De repente, se ela está com dificuldade de conciliar o sono, fica perto dela, não é? Cantando uma musiquinha, falando uma poesia, né, um texto da Bíblia, para nós que somos aí de orientação cristã, não é? Cristã, então, falando às vezes um texto da palavra de Deus, mas treinando-a a se distanciar nesse momento de intimidade dos pais. Ela ter lá a sua cama, o seu momento particular. Deixar também com que a criança fale o seu próprio nome, né? Fale o seu próprio nome. Às vezes a gente pode se achegar a uma criança e falar: qual é o seu nome? Ela pode ter alguma dificuldade, e nós adultos, às vezes, né, nessa pressa, nesse corre-corre do dia a dia, às vezes, né, pulamos essa etapa, atropelamos aquele momento de dificuldade da criança e diz: diga, você chama Pedro, por exemplo. Né? Agora é interessante deixar com que a criança fale. Né? Diga. Às vezes pode ser que ela vai ter alguma dificuldade, mas estimulá-la, entende? Tudo aquilo que você puder contribuir para a formação da estrutura de uma criança, tudo isso vai ser muito positivo, que ela se faça um adulto mais estruturado e com maior versatilidade, não é? Com maior competência para lidar com as situações negativas da vida. Tá certo? A própria correção dos pais quando se fizer necessário, e eu concluo aqui esse meu pensamento, depois nós vamos aí dar prosseguimento nessa temática que eu acho tão relevante, né, para o desenvolvimento das nossas reflexões, a própria correção que os pais precisam ter com os filhos. Na verdade, hoje em dia, algumas pessoas, na minha concepção e com todo respeito, equivocadamente acham que os pais às vezes não podem mais corrigir porque vai levar a criança a ficar traumatizada. Não, absolutamente não. Se houveram alguns comportamentos inadequados no tocante à correção na nossa história pregressa, né? Na nossa história pregressa, nas décadas de 50, 60, 70 e até décadas de 80, se houve alguma incorreção, então, na verdade, a gente precisa corrigir essas distorções, esses excessos, essa violência que pôde estar incorporada no processo de educação da criança. Agora, nós não podemos descartar a possibilidade dos pais poderem corrigir os seus filhos. É igual você ter uma BMW, que é um bom carro, logicamente, não é? É um bom carro, mas alguém atropela um monte de gente no ponto do ônibus ou em qualquer outro lugar. Então, quer dizer, vamos descartar a BMW, não presta. Não, a BMW é um bom veículo. Alguém está conduzindo essa BMW de forma inadequada. Assim que eu vejo também a questão da correção. Se há uma violência exacerbada, exagerada no processo de correção, ok, então vamos corrigir essa distorção, não é? Mas ela precisa ser mantida. No tocante à correção, existem 3 coisas também que podem ser ditas, mas as quais eu quero falar com você no nosso próximo programa, no nosso próximo encontro aqui, no programa Psicologia Pastoral aqui pela Rádio Pavio, que fumega sob a direção do jornalista Samuel Souza, não é? E eu quero estar desenvolvendo com você ainda sobre 3 Cs, né?
3 Cs que podem ser incorporados e entendidos no processo de correção, sempre levando em consideração que essas questões, elas sempre estão conectadas, atreladas à nossa temática relativa à depressão. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no santo nome de Jesus. Amém. Você ouviu Psicologia Pastoral com o pastor e psicólogo Djalma Lopes.